Este programa é livre para todos os públicos. Diga para quem está do seu lado: coragem. Vamos nos sentando e cantando. Coragem, Padre Jonas. Aguenta firme, Dunga. Aguenta firme, Padre. Tá, vamos lá. Os seus erros esqueci. Os seus erros esqueci. Seus pecados assumi. Sentando, por você intercedi. Eu suei sangue. Ache o seu lugar e sente-se. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você intercedi. Eu suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Na, 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 na. Eu te encontrei. Na, 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 na. Procura logo o seu lugar e vai se assentando. Você que está em pé nos corredores, tem lugar para sentar. Olha aqui, na Não frente fique em tem pé, lugares. não, tá? Indica quem tem lugar ao lado, olha aqui. Tem lugar aqui na frente. Vem sentar. Vamos lá Isso. cantando, Dunga. Os seus Tá erros bonito. eu esqueci, vamos lá. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você intercedi, suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Na, na, ya, na, na, ya. Diga: eu te encontrei, eu te encontrei. Na, 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 ya, na, na, ya. Eu te encontrei, eu te encontrei. Na, 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 ya, na, na, na. Coral para encerrar, vai. Na, 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 ya, na, na, ya. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E o tema desse nosso encontro, esse longo encontro, graças a Deus, que vai até o próximo domingo, é este: coragem sou eu. E veja, não é uma coragem à toa. Nós muitas vezes dizemos para as pessoas batendo nas costas: coragem. Mas na verdade Jesus é que pode dizer-nos coragem, porque sou eu, não tenhais medo. E você viu que Jesus disse isto: coragem sou eu, não tenhais medo, numa situação muito difícil, muito difícil. Os apóstolos estavam remando no lago de Genezaré, que eles bem conheciam. Ali era o lugar deles, era ali que eles viviam, ali que eles trabalhavam, ali que eles pescavam. Era o campo deles, era o lugar deles. Eles tinham muita prática. Se eles ficaram apavorados, é porque naquele dia, naquela noite melhor, a tempestade foi pavorosa. Tanto assim que Pedro, João, Tiago, que eram pescadores, ficaram apavorados. Mas que beleza! Jesus vem andando sobre as águas. E quando ele está se aproximando, vendo o pavor dos apóstolos, ele não disse assim: coragem, sou eu, não tenhas medo. Não. Primeiro, era uma tremenda tempestade. Imagine o som das ondas e o som do vento. Jesus não estava pertinho, era pelo menos a distância desse rincão, pelo menos. Jesus então grita: coragem, não tenhais medo, sou eu. E eles entenderam bem.
São Marcos não descreve isso, mas Mateus descreve que nesse momento, e vendo Jesus andando sobre as águas, e ele dizendo: coragem, sou eu, não temais. Não é que Pedro duvidou, mas houve tanta certeza de que era Jesus, que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá. Então eu quero ler diretamente como está no Evangelho. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. É Mateus 14, eu estou lendo o versículo 28. Manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Ele respondeu: vem. Claro, foi um vem gritado, né? Vem. Também Pedro gritou para Jesus. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Você pode imaginar esse duplo espetáculo, né? Primeiro, Jesus andando sobre as águas e vindo para eles. Segundo, Pedro também andando sobre as águas. O que quer dizer isso? Nós também podemos andar sobre as águas. Nós também podemos andar sobre as águas. Vem cá de novo. O Dunga saiu um minutinho? Faz mal, deixa, eu mesmo falo. Vocês viram que na oração da manhã, o Dunga até estava explicando isto, que está aí, vem cá. Eu olhei de um lado, ele estava do outro. Me enganou dessa vez, hein? Me pegou. Explica aquilo do mar. Do mar? Do mar. Então, por várias vezes, eu vi pregadores assim, como bispos e padres também pregarem aqui. E também tive a oportunidade de ler que o mar, teologicamente falando, né, na Bíblia, ele é a força do mal. É por isso que Moisés, ele simboliza, né? Simboliza, uma linguagem bíblica, ele simboliza, né, a força do mal. Moisés encontra o mar pela frente e abre o mar e passa, né, a pé enxuto, como diz. E esse próprio mar engole os inimigos do povo de Deus. É sobre o mar que Jesus anda, né? É ao mar que Jesus manda calar. É no mar que o próprio Pedro, o Papa, afunda na sua caminhada, e Jesus vem e tira a igreja, ou seja, o Papa, Pedro, de dentro do mar. Jesus, por várias vezes, ele diz ao povo: vamos para o outro lado da margem. Esse ir para o outro lado da margem significa superar tudo. Você está hoje numa situação, vamos atravessar esse mar, vamos caminhar por sobre ele, vamos navegar e vamos chegar a outra margem. Então o mar na Bíblia tem esse simbolismo, né? Aí é lógico que eu tenho que explicar, mas como é que vocês cantam o mar é Deus e o barco sou eu? Não, é que a licença poética, né, nos permite fazer poesias bonitas como aquela música, linda, maravilhosa, que nós vamos continuar a cantar. Mas teologicamente, esse simbolismo na Bíblia, esse mar tem esse significado. Então Jesus, quando se relaciona com os discípulos, Jesus, quando dá essa ordem, ele está mandando ao mar da nossa vida calar. E junto com essa inspiração desse encontro, ou seja, coragem, sou eu, não temais. E se nós formos juntar com outras passagens que diz assim também: no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, porque eu já venci esse mundo. Gente, e esse Deus está com a gente. Então nós não somos nada mais, nada menos do que co-vencedores com Ele, com Jesus, sobre tudo isso. Então é uma palavra de incentivo, é uma palavra de coragem. E eu mesmo sem saber de nada disso, sempre gostei dessa palavra, sempre usei essa palavra, sempre incentivei as pessoas com essa palavra, sem ter esse conhecimento, agora ainda mais ainda. Então eu digo para o Padre Jonas aqui, né? Coragem, Padre Jonas, coragem, né? Coragem. E o mais importante é porque Jesus está conosco. Dá um mi maior. Lembra aquela música, Dunga? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai.
mais uma vez. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, hein? Orando, jejuando, confiando, confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão do seu irmão, vai. Canta com ele. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. É isto. Na verdade, nós estamos enfrentando qualquer dificuldadezinha, não. Não é qualquer dificuldadezinha que nós estamos enfrentando. Jesus está mostrando para nós, como mostrou para os seus apóstolos, que nós estamos enfrentando as forças do mal. Como o Dung explicou, eles entendiam. Um mar em tempestade era o próprio mal, eram as próprias forças malignas em tempestade e em furor. Foi por isso que os apóstolos se apavoraram. Não era somente pelo mar em si, é pelo mar que, ainda mais estando com Jesus, eles entenderam, eram as forças do mal que davam a impressão que ia devorá-los, que ia tragá-los. Mas, graças a Deus, Jesus já vinha andando sobre as águas. Muito interessante, e é importante a gente ir vasculhando o Evangelho. Quanto mais a gente vasculha a palavra de Deus, mais vai encontrando coisas. Não pare, viu? Não se sinta satisfeito naquilo que você já conseguiu de ler da Bíblia, não. Inclusive, não fique apenas pegando uma passagem aqui, outra passagem lá. Faça como eu digo, a Bíblia foi escrita para você. Faça o seu diário espiritual. E diário quer dizer diário. Faça até mesmo sobre aquele método que eu ensino nesse livrinho. A Bíblia foi escrita para você, ou a Bíblia no meu dia a dia, para você ir aprofundando a palavra de Deus. Ela é rica. Então veja, quando se deu esse fato, tanto Marcos como Mateus, como João, e interessante, ainda ontem lá no congresso, Dom Alberto nos dizia que o Evangelho de São João é um evangelho de ensinamento, é um evangelho teológico. Ele não se preocupa tanto com os fatos. Os outros evangelistas quiseram contar os fatos que aconteceram com Jesus. João parte dos fatos para tirar um ensinamento. Os fatos são reais, mas o importante para ele é o ensinamento, é a teologia que ele tira dali. João também fala a respeito disso, porque é toda uma teologia a respeito do mal, das forças do mal. Quando acontece esse acontecimento? Depois da multiplicação dos pães. Imagine a beleza daquele milagre de Jesus. Imagine a beleza daquele milagre de Jesus. Quando aquela multidão
diz o Evangelho, de 5.000 homens. Diz ainda mais, sem contar as mulheres e as crianças, que foram recebendo das mãos de Jesus, dos 5 pães e dos 2 peixes que o menino deu. Isso quem esclarece é São João. Eles vão recebendo pão e pão e pão. Nem é que montanha de pão cresceu na frente. Não, foi saindo da mão de Jesus. Jesus foi passando dos 5 pães, passando pães para os apóstolos, e eles foram pegando e distribuindo. E as 5.000 pessoas comeram dos pães, comeram dos peixes, para dizer que era pão mesmo no duro, não era impressão. Sobraram cestos e cestos, tanto de pão como de peixe. Imagine a beleza desse milagre, o entusiasmo daquela multidão e o entusiasmo dos apóstolos. O povo já queria fazer Jesus rei, tanto assim que Jesus teve que subir o alto da montanha para ficar orando, e mandou que os apóstolos despedissem o povo, porque eles já queriam fazê-lo rei. Tal era o entusiasmo do povo. Claro, encontraram um homem que de 5 pães dá de comer para uma multidão de 5.000. Aquele homem pode ser rei. Eles venceriam os romanos, eles dariam a volta por cima, eles fariam realmente o reino de Deus. Ele só podia ser o Messias. Já queriam proclamá-lo rei, mas não era desse jeito, não era nesse entusiasmo. Jesus ainda precisava sofrer, e precisava ir até a cruz, e precisava morrer. Não era desse jeito. E que interessante, certamente os apóstolos, quando entraram na barca, atravessando o lago de Genezaré, eles estavam igualmente entusiasmados. Até devem ter comentado, por que é que Jesus não aproveitou a ocasião? Judas principalmente, né? Interessado que Jesus logo estabelecesse o seu reino, e daí a decepção, porque uma ocasião, outra ocasião, e Jesus não aproveitava as ocasiões no pensamento humano dele. Mas por que Jesus não aproveitou esta ocasião? Era a hora dele se fazer rei. E de repente as forças do mal começam a se manifestar, e aquela tremenda tempestade. Gente, é assim na nossa vida. Para nós entrarmos no lugar, e para nós entendermos o plano de Deus, o projeto de Deus, que é muito superior a tudo aquilo que nós possamos imaginar, no concreto da vida, quando nós estamos cheios de entusiasmo, claro, e Deus não retira, porque Ele mesmo é o causador desse entusiasmo, mas para educar-nos como filhos, e para nós entendermos o verdadeiro projeto dele, e não irmos pela nossa cabeça, não irmos pelas nossas emoções, Ele nos faz passar, ou melhor, Ele permite, Ele deixa que nós sintamos na carne o sofrimento, a dor, para entendermos o verdadeiro plano de Deus, como os apóstolos precisaram entender. Eu quero ser mais concreto com você ainda. Eu vejo que o Senhor, nos nossos encontros, sempre fala muito a partir das leituras, especialmente do Evangelho, do dia do início. Nós começamos ontem à noite, tivemos a missa aqui. Enquanto lá no congresso tínhamos a missa do congresso, aqui também às 8 horas da noite começava o nosso encontro com a celebração da Eucaristia. E na Igreja Universal, o Evangelho de ontem era de São Mateus, capítulo 12, vai comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 16. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 16, que começa assim: vede que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas,
Pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. E vem uma coisa muito terrível: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Gente, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Também isto acontecerá. E é interessante que esse evangelho de Mateus capítulo 10, Jesus tem dois momentos. Um, em que ele prepara os seus apóstolos para a missão que ele estava lhes confiando naquele momento. Então, desde o versículo 1 até o 15, é o que Jesus está falando para eles naquele primeiro envio, é a primeira evangelização. De repente, Jesus muda completamente e começa a falar de uma outra coisa, que era lá para frente, que era para a última evangelização. Lá era o começo da evangelização. Nós somos a geração que chegamos ao final da evangelização. Nós estamos realizando o fecho da evangelização. Foi por isso que o Senhor derramou o Espírito Santo, e já faz mais de 30 anos, estamos completando 35 anos de derramamento do Espírito Santo. Isso começou a acontecer na igreja em 1967, faz as contas até 2002. Deus derramou o seu Espírito no mesmo modo que derramou lá em Pentecostes, porque lá era o começo da evangelização. Era preciso uma força especial, um derramamento especial. Era preciso um Pentecostes naquele começo, onde o Senhor, dando o seu Espírito, deu os seus dons, os seus carismas. O Senhor precisava realmente fazer com que a pregação fosse acompanhada de sinais, de prodígios, de curas, de milagres, e eles viram tudo isso. Gente, isso voltou a acontecer com toda a força. Nunca deixou de acontecer na igreja, mas voltou com aquela mesma força a partir de 1967, e nós vivemos isso. Por quê? Porque nós somos a geração na igreja que estamos fazendo o final, o acabamento da evangelização. Se era importante o derramamento do Espírito Santo, e se era importante a evangelização no início, quando foram colocados os fundamentos, a partir de Pentecostes, com Pedro, com Tiago, com João, com Filipe, com Estevão, com Barnabé, com Paulo, que vem logo em seguida, o próprio perseguidor. É igualmente importante, importantíssimo o derramamento do Espírito Santo, e é importantíssima a evangelização, agora que é o acabamento. Nós estamos concluindo, e veja, é mais importante ainda, porque agora é o fim. Quem for evangelizado foi, quem não for evangelizado, desculpe, já era. E olhemos para a humanidade, mas olhemos para próximo de nós. Olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para os seus. Eles estão evangelizados? Eles estão preparados para a vinda do Senhor? Ou eles estão preparados para ir para o Senhor? Se o Senhor os chamasse hoje, ou se o Senhor viesse hoje, os seus estariam preparados, prontos? Deixa eu dizer, eles iriam para o céu, ou para onde iriam eles? Como está a vida deles? Gente, é uma coisa importantíssima, e nós não queremos perder, não podemos perder, e o Senhor não quer perder.
Eu tenho certeza que você também não quer perder nenhum dos seus. Daí a importância dessa evangelização. Quem for evangelizado, portanto, quem for salvo, porque Jesus disse claro: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O Senhor não quereria condenar, mas a chance é dada. Se eu lhe dou uma coisa, você tem duas possibilidades: aceitar ou não aceitar. Se você aceita, tudo bem, é seu. Se você não aceita, você não recebeu. Jesus queria salvar, o Pai quer salvar, o Espírito está aí para salvar, mas se as pessoas recusam a salvação, ou melhor falando ainda, se a salvação não chega até elas, se o encarregado de levar a salvação não leva, porque imagine a situação de um carteiro que vai levando uma carta. Imagine uma carta importante, uma carta que tem um documento dentro, uma carta que tem um documento de herança, ou um pacote que tem um remédio capaz de salvar aquela vida, porque muitas vezes nós mandamos, vem às vezes dos Estados Unidos, vem da Europa, pelo correio, e tem esses correios especial, FedEx, SEDEX, etc., que vem do exterior, aquele pacote, às vezes um pacotinho até pequenininho, e é entregue. Imagine se o carteiro não leva. A missão dele era chegar. Ele não é o produtor daquele remédio, ele não é o que está enviando o remédio, não, ele é apenas o portador. Mas a parte dele de portador, ele precisava fazer e fazer bem, com competência, ele não podia falhar. Tanto uma carta comum, quanto um documento, uma herança, quanto um remédio, ele precisa levar. Imagine se uma vida depende daquilo que está na encomenda e ele não leva. Gente, a salvação de muitos e de muitos próximos a nós, e não pensemos só nos nossos, eu digo dos nossos para você poder sentir na pele, mas o Senhor tem destinatários que nós não imaginamos. Os carteiros não levam cartas só para os seus parentes, pelo contrário, rarissimamente ele leva carta para os seus próprios parentes, porque o setor dele de entrega em geral não corresponde à sua residência. Nós não sabemos, você não sabe para quem o Senhor destina aquilo que Ele coloca nas suas mãos. Você não é o produtor do Evangelho, você não é a salvação, você não é o Salvador, mas você é o portador do Evangelho, você é o portador da mensagem, você é o portador deste remédio, você é o portador desta salvação, você é o portador de Jesus. Você precisa levar, eu preciso levar, nós precisamos levar, é urgente. Ainda mais que é a última remessa, gente. Lá no começo eram as primeiras remessas. Os apóstolos não imaginavam, mas eles tinham pelo menos 2000 anos na frente. Se não entregassem logo, tinha mais tempo, mas agora não. Eu não sei se você já se convenceu que nós somos a geração derradeira. E a salvação que nós levamos é realmente a salvação para aqueles últimos que precisam ser resgatados. Aí nós entramos naquela parábola de Jesus, do pai de família que plantou a vinha, está na hora da colheita, ele está vendo que tem muita uva e eles não têm gente para colher, então manda chamar a gente às 6 da manhã, vai buscar pessoalmente gente às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, vai também às 3 da tarde, vai às 5 da tarde, chamar gente para colher uvas, só colher, eles não plantaram, eles não cultivaram, é só colher. E que interessante, até mesmo aqueles que ele foi buscar às 5 horas, na última hora, os operários da última hora, é o que Jesus diz no Evangelho, os operários da última hora, receberam também o mesmo salário daqueles que começaram de manhã cedo, porque o Evangelho tem sempre um significado, e aí Jesus está contando uma parábola,
Os orientais são assim. A chave da parábola está aí. É porque eles estavam colhendo as últimas uvas, que se eles não colhessem, se perderiam. Por isso que na gratidão, aquele pai de família já vai dando para eles o salário do dia inteirinho. Porque os outros trabalharam e foi muito bom, colheram muitas uvas, mas aquelas uvas que eles colheram, que foram os operários da última hora, se não fossem colhidas, se perderiam. Nós somos, quando é que você vai se convencer de que nós somos os operários da última hora? As almas que nós não colhermos não serão colhidas. Nós vamos receber o mesmo prêmio, claro, se fizermos bem a nossa parte. Nós vamos receber o mesmo prêmio daqueles que trabalharam desde o começo. Eu fico entusiasmado. Dunga, veja só, Eliana, vocês todos, vocês que tocam também, nós vamos receber o mesmo prêmio de Pedro, de João, de Mateus, de Estevão, de Paulo, de Áquila e de Priscila. Por quê? Porque eles fizeram uma parte importantíssima. Sem os fundamentos da fé e da igreja, sem os primeiros portadores do evangelho, nós não faríamos nada. Mas vamos receber o mesmo prêmio, o mesmo salário, porque nós estamos na geração derradeira. As uvas que nós colhermos foram salvas, e não seriam se nós não tivéssemos entrado com tudo. Gente, é por isso, não é porque nós éramos bonitinhos que o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo e nos deu dons. Não é porque nós éramos bonitinhos ou éramos os melhores da paróquia que o Senhor justamente nos escolheu para sermos os evangelizadores cheios do poder do Espírito, sendo usados nos carismas do Espírito Santo, e fomos para a renovação, isso, aquilo e tal, ou não sei qual é o movimento para o qual o Senhor levou, qual é o pastoral para o qual o Senhor levou você, seja qual for. Não era porque éramos bonitinhos, é porque justamente o Senhor precisava colher esses últimos cachos de uva, que se não forem colhidos, não serão colhidos, portanto se perderão. O Dunga dizia a respeito do mar, a noite também na Bíblia significa o mal, a escuridão, as trevas. Porque chegando a noite, pronto, chegou. Inclusive o tempo terminou. Para eles o dia terminava às 6 horas da tarde, não terminava à meia-noite. Para eles, cultura deles, tanto assim que o dia seguinte já começava às 6 horas da noite. Nós somos aqueles que o Senhor envia agora, na última hora. Veja a sua responsabilidade. Se a pessoa não recebe o remédio, eu repito, não era seu, você não produziu o remédio, você não era o médico, você não era a pessoa que estava enviando, você era apenas o portador a domicílio para chegar lá, naquela pessoa, naquela casa, naquela família, naquele lugar. Imagine você não fazer, simplesmente não fazer, deixar para depois. Eu estou com sono, eu estou cansado, está muito longe, está muito difícil. E você não vai e você não leva. Você já imaginou? Gente, não são uvas que estão sendo colhidas, são almas, são pessoas, são irmãos nossos, são filhos, são filhas de Deus, tragados pelo mal. Está aí toda a figura do mar, tragados pelo mal, eles estão submersos no mar, o mar os está revolvendo, e temos uma multidão de irmãos nossos nesta situação. Ou nós vamos pescá-los, aí que Jesus diz, eu farei de vós pescadores de homens. Nós não pescamos peixes, nós pescamos homens. Pescamos homens de onde? Pescamos irmãos nossos. Quando a Bíblia diz homens, não é essa tolice de dizer homens e mulheres. É uma tolice, né? Um tipo de feminismo horrível, onde, claro, todo mundo entende que o termo homem não quer dizer o homem vir
desculpe, o homem macho, másculo, quer dizer homem, e todos nós somos do gênero humano. O Senhor precisa colher no mar da vida, e nós somos os pescadores de homens. Nós somos os pescadores de homens. E veja, somos os pescadores da hora derradeira. Tenha certeza, se nós fizermos o que o Senhor nos manda fazer, se nós formos no impulso do Espírito, a nossa pesca será milagrosa, como aconteceu, e você viu que teve 2 pescas milagrosas, uma no começo da missão de Jesus. Pedro ainda nem era apóstolo, nem Tiago nem João. Pelo contrário, Jesus estava pregando à margem do lago e viu ali uma barca e os pescadores lavando as redes, porque não tinham pescado a noite inteirinha. Jesus entra numa das barcas e começa a pregar para o povo, porque a barca estava ali, já era uma coisa acima, ele da praia, ficava melhor para pregar para o povo. Mas depois ele viu que a multidão era muito grande e o povo vinha chegando para perto, e o povo não tinha medo de entrar na água, porque a palavra de Jesus os atraía. Ele pede para a pessoa que está no barco para entrar um pouco mais para dentro. Era Pedro. Claro, Jesus sabia quem era, mas Pedro nem imaginava. Então Pedro faz esse favor. Ele está vendo aquele homem pregando da barca dele, vem um pouquinho mais para dentro do mar, e daí Jesus prega para eles. Terminada a pregação, Jesus diz a ele: faze-te ao largo, quer dizer, vai para alto mar. E Pedro vai. Daí Jesus manda lançar as redes. Só que Pedro diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas ele viu a determinação, a ordem de Jesus. Era uma ordem. Então ele diz: mas na tua palavra eu lançarei, na tua palavra, na fé, gente. Pedro sabia que se não pescar a noite inteira, agora naquela hora da manhã, depois que o sol já tinha aparecido, pescar. Pedro lança as redes, e como diz o Evangelho, a pesca foi maravilhosa. Ele teve que chamar os outros da outra barca, que certamente era de Tiago e de João, que vieram e encheram as 2 barcas, e como diz o Evangelho, as barcas foram voltando, quase que afundando, tal era a quantidade de peixes. Tenha certeza, se nós realmente fizermos aquilo que Jesus nos manda fazer, a pesca será milagrosa, mesmo que até agora não tenhamos pescado nada, mesmo que você até agora não tenha conseguido nada, é Jesus agora que está falando. E na verdade eu posso dizer concretamente, porque ontem também Dom Alberto nos recordava isto. Aliás, Dom Alberto não, o Sidney, no final de tudo, depois que João Paulo II, após todo o cansaço extenuante do ano 2000, imagine se foi para toda Roma o que foi para João Paulo II, o jubileu do ano 2000, mas quando ele fez a carta final, e anunciando o 3º milênio, tercio milênio in eunte, é o nome da carta, você conhece bem, o que ele diz? Ele não diz: agora igreja descanse, meus fiéis, meus filhos descansem, eu também dei tudo o que podia dar, agora vamos repousar. Não, ele diz: vamos para o alto mar e lancem as redes. Esta é a ordem de Deus, e ela veio concretamente através daquele que tem o direito de falar no nome dele, João Paulo II, o sucessor de Pedro, agora no meio de nós. E veja como ele está ao quebrado. Isso é um espetáculo para o mundo não está sabendo ver. Mas nós, igreja, precisamos ver ao quebrado como ele está. Não é irmos na do mundo e dizer: bom, ele já devia ter pedido, como é que chama isso? Renúncia, né? E renunciar e querer um substituto. Gente, isso é coisa do mundo. É só ver a cabeça dele, é só ver o coração dele, e só ver o ardor dele. E ele tem
todo o direito de dizer: não vamos parar, não é hora de parar, nem a minha hora de parar, muito menos a hora de vocês. Se ele, no estado que está, diz: não é hora de parar, e como ele diz, não foi eu que me dei este cargo que eu tenho, este ofício que eu tenho, não fui eu que me dei esse ministério, me foi dado. Portanto, só aquele que me deu é que me pode tirar. Por isso que ele diz que ele vai permanecer no pontificado até o Senhor o chamar, porque só aquele que me deu esse ministério é que me pode tirar esse ministério. Se ele que está nessa situação disse: não podemos parar, não vou parar, imagine eu e você. Eu fico envergonhado diante de João Paulo II, porque tudo que eu dou, gente, é nada. Eu estou dizendo para você, tudo que eu dou é nada, em comparação com aquilo que João Paulo II está fazendo na situação dele. Ele é um exemplo para todos nós, ele é um empurrão para todos nós, ele é um chacoalhão acordando a todos nós, ainda mais que nós estamos na geração derradeira. Você sabe que houve uma segunda pesca milagrosa, lá no final da missão de Jesus, depois da ressurreição, quando começava a missão dos apóstolos. E novamente Pedro, João na barca, a noite inteira não pegaram nada. Daí Jesus grita: vocês pegam um peixe? Não. Daí João percebe que era Jesus. Mais do que pela voz e pelos olhos ele não podia ver, pelo coração ele percebe que era Jesus. Na hora que ele diz: é Jesus, Pedro já pega uma roupa, porque ele estava até peladão, né? Tão desanimado que ele estava. Pega uma roupa, nem dá para vestir, e ele põe aqui por cima, já entra na água e vai no nado. Ele nem quis vir com a barca, ele vai no nado ao encontro de Jesus. Mas Jesus manda que eles lancem a rede, e manda lançar de um lado da barca. Por que de um lado? Mas eles obedeceram, e porque lançaram do lado que Jesus, portanto seguiram as orientações de Jesus, a rede se encheu de peixes. Nós também teremos a surpresa de uma pesca milagrosa, se fizermos aquilo que Jesus manda fazer. Obrigado porque você entendeu. Pode aplaudir para valer. Você está aplaudindo você mesmo, a sua missão. E até foi bom que você deu uma pausazinha com as palmas, porque preciso voltar ao início desse evangelho e ao início da nossa pregação. Coragem, sou eu, não temais. Coragem, sou eu, não temais. Onde é que o Senhor nos manda evangelizar? Onde é que o Senhor nos manda pescar? Veja Mateus 10, 16. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Gente, ovelha é a melhor comida, a melhor carne para o lobo. Ainda mais que uma ovelha é um animal que não sabe se defender. Ele nem vai se defender, ele nem vai se debater nas garras e na goela do lobo. Mandar uma ovelha para o meio de lobos é mandá-la para ser devorada. E é isso que Jesus disse para eles, está dizendo para nós, os operários da última hora. Não se esqueça de tudo aquilo que foi dito desde o começo. Eu vos envio como lobos para o meio de ovelhas, aliás, como ovelhas para o meio de lobos. Que bom seria se o Senhor nos mandasse para o meio de ovelhas, né? Mas não é, porque o mal está aí. Você não pode ignorar que as pessoas que não estão com Deus, que as pessoas que não estão evangelizadas, também os seus, os que estão nas drogas, os que estão na bebida, os que estão no adultério, os que estão na infidelidade, ou aqueles que estão aí na corrupção deste mundo, ou aqueles que estão apenas distraídos, longe de Deus, levando uma vida indiferente. Não pensem que há qualquer coisinha, não. Eles estão assim
Porque o espírito desse mundo, o Deus desse mundo, esclarece São Paulo, os ofuscou e os cegou, e endureceu os seus ouvidos e endureceu os seus corações. Eles estão sendo retidos, eles não sabem, eles não imaginam. Não somente aqueles que estão nas drogas, eles estão escravizados por Satanás. Não apenas aqueles que estão numa vida prostituída, numa vida de adultério, eles estão amarrados, presos, escravos de Satanás. Mas também aqueles que simplesmente estão indiferentes. Poucos se incomodam, deixam a vida levar, levam a vida com a barriga, sem pensar em Deus, numa boa. Até eles estão anestesiados pelo inimigo, porque o inimigo tem várias maneiras de pegar. Alguns ele pega assim terrivelmente, como garras de lobo, mas outros não, ele anestesia, igualzinho a cobra faz. Já viu a cobra pegar passarinho? Com os olhos. Ele hipnotiza o passarinho, e o passarinho fica que nem bobo, não foge, não voa. Ele tem asas para voar, mas hipnotizado, está lá, bobinho, até indo na direção dos olhos da cobra, e a cobra nem precisa ir a ele, ele vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Quando chega perto, a cobra só dá o bote. É isso que Satanás faz com muitos dos nossos irmãos hipnotizados, numa boa. Numa boa. A nossa luta, gente, não é contra qualquer coisa, como explicou o Evangelho. Nós estamos em luta frontal contra o mal, salvar os seus, salvar seu filho, sua filha, salvar seu pai, sua mãe, seu irmão. Não é uma coisinha qualquer. Nós estamos nos defrontando com as forças malignas. Portanto, gente, só o podemos fazer pelo poder do Espírito, só o podemos fazer pelos dons do Espírito Santo, só, não tem outro jeito. Não pense que com a sua oratória, não pense que com a sua capacidade, não pense que com os seus planos, os seus projetos, os seus esquemas, você vai conseguir uma pesca milagrosa. Pesca milagrosa depende do Senhor. E não somente pesca milagrosa, pescar um só. É só pelo Senhor. Porque é uma questão de coração, é uma questão de aceitação interior. E é uma questão de arrancá-los das garras de Satanás. Eu sei que muitas pessoas não pensam assim e pensam que nós somos exagerados. Não, gente, é bíblico. O Deus desse mundo os cegou, é palavra de São Paulo. Os tornou surdos, endureceu o coração deles, os hipnotizou, e numa boa eles estão no caminho do mal. Mas o Senhor quer quebrar tudo isso. O Senhor que disse: coragem, sou eu, não temais, embora o Senhor nos envie. Veja bem, porque ovelha teria todo o medo, pavor de ir por meio de lobos, mas o Senhor diz para nós: coragem, coragem, meus filhos, coragem, minhas filhas, sou eu que estou mandando, e sou eu que estou no meio de vós. Não temais, embora eu os envie como ovelhas para o meio de lobos. Diz um pouco na frente: por minha causa sereis, aliás, cuidado com as pessoas. Logo o versículo seguinte, 17: pois vos entregarão aos tribunais e vos aceitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados diante de governadores e de reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Gente, isso não vai demorar a acontecer. Isso não vai demorar a acontecer. Um pouco mais na frente vai dizer 21: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Não está longe de acontecer isso. Aí eu volto ao início. É por isso que o Senhor está nos preparando. Os pequenos sofrimentos que nós temos na vida hoje, porque veja, todo o sofrimento que nós estamos tendo, os sofrimentos que eu tive, que produziram esses meus cabelos brancos,
foram apenas preparação, adestramento para os tempos que virão. E bendito seja Deus que está nos adestrando. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Não desanime, não dê para trás, não afrouxe, não, aguenta firme. O Senhor está te preparando. É o que nós cantávamos: se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai firme. Coragem, sou eu, no sofrimento, na dor, numa morte que acontece, numa doença. A Canção Nova está passando por isso também. Certamente em outras palestras eu vou lhe contar isso. Também a Canção Nova tem sofrido muito, mas tudo isso, graças a Deus, nós temos que entender, é preparação. Preparação para termos força, para termos têmpera. E a gente adquire têmpera justamente na dor, na cruz, no sofrimento, porque o Senhor está nos preparando para isso. Onde acontecerá isso, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Gente, não está longe. Eu já falei aqui. Hoje não é o dia de falar sobre isso, estou apenas tocando por cima. O padre Michel Choyan, que é um padre belga, professor universitário na Universidade de Louvain, foi encarregado pela Santa Sé a vasculhar as coisas de família, porque a igreja viu os estragos que estavam fazendo nas famílias. E ele esteve por dentro de todas as coisas da ONU e todas essas outras instituições que andam por aí. Ele esteve dentro do Parlamento Europeu, que já fez a União Europeia. Ele esteve por dentro de tudo isso e viu o que estavam fazendo contra a família, contra a vida, com o aborto, com os preservativos e tudo mais, com questão de casamento de homossexuais, tudo contra a família. E tendo que estudar isso a mandado da Santa Sé, indo ver lá, vasculhar, pesquisar, ele percebeu muito mais do que ele imaginava tivesse por baixo. E uma das coisas que ele viu foi esta: que nós tivemos os direitos das crianças, né? Que foi uma coisa muito boa, mas ele mesmo explicou, perverteram tudo. E assim como existe o direito da criança e do adolescente, estão pervertendo tudo isso e já estão dizendo que o maior direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes é a liberdade de fazer o próprio caminho. E dentro da liberdade de fazer o próprio caminho é a liberdade de escolher a própria religião. Eles acham que eles dizem, os que estão nesses sistemas, que as religiões têm oprimido demais e tem sido causa de divisão, de guerras entre os homens. E portanto, os filhos, dizem eles, os nossos filhos, têm o direito de escolher livremente e têm total liberdade de escolher a própria religião. E não seguir as religiões dos pais, que eles dizem muitas vezes são opressoras. E o catolicismo é o mais atacado, porque diz é um causador de sentimentos de culpa, e aí citam a Inquisição, mil coisas, a noção de pecado. Então dizem eles, os filhos têm todo o direito, total direito de escolher a própria religião. E portanto, será proibido todo tipo de proselitismo. Nem pais, nem professores, isso tudo já está sendo preparado, viu gente? Nem pais, nem professores poderão fazer proselitismo. Por que não poderão fazer proselitismo? Eles nem olham para a religião. Não, porque a criança, o adolescente tem o direito de fazer o próprio caminho, portanto de escolher a própria religião. E os pais não podem impor, dizem eles, a religião deles, ainda mais uma religião castradora, com noções de pecado, com sentimentos de culpa. Eles não têm o direito de impingir na criança, de fazer proselitismo. Já imaginou tudo isso? O que aconteceu agora, nesses dias, e a igreja teve a maior surpresa. Claro que a igreja se pôs contra, mas o que adianta se pôr contra? O Parlamento Europeu, portanto todos os países da União Europeia,
aceitaram o aborto, numa boa. Claro, eles não são nenhuma das nações, mas uma vez que o parlamento aceitou, as nações que se filiam estão automaticamente dentro disso, e os que se filiarem estarão contra. Então eles criaram algo sobre as nações, um governo acima das nações, que é o Parlamento Europeu. Lá eles decidem por maioria. Foi decidido o aborto numa boa. As nações filiadas seguem também numa boa. Nem precisam discutir, nem precisam de votação, nem precisam que o povo se manifeste. Por exemplo, em Portugal, quase passou o aborto, graças a Deus, não passou. Mas agora o pessoal da União Europeia pouco se incomoda. E quantos países não aceitassem, no Parlamento Europeu decidem, pronto. Todo país que está na União Europeia, né, está praticamente dentro da lei. Você está entendendo? Daqui a pouco, isso que eu acabei de dizer, porque o padre Michel Choyan, gente, ele está por dentro. Ele está saindo pelo mundo e botando a boca no trombone. Ele tem feito conferências, tem dado entrevistas, claro que impedem que ele fale muito, escondem as coisas que ele está falando, mas ele está falando. Isso está preparadinho, tanto quanto essa questão de casamento de homossexuais. Mas para eles é muito importante chegar a isso. Veja a falácia do argumento deles, da lógica deles, que a criança tem o direito, o adolescente tem o direito de fazer o seu caminho, porque o maior direito da pessoa é a sua liberdade. A religião é castradora, etc, etc. Então os pais não podem impor, e os pais não podem, nem os educadores, nem a escola podem fazer proselitismo. E por isso pais e educadores não têm o direito. Portanto, se o filho for e acusar o pai, se o aluno for e acusar a escola, o professor, o diretor, de proselitismo, de estar ensinando a própria religião, eles serão punidos. Já imaginou? Então a gente não está longe de acontecer isso que está aqui. O irmão entregará à morte o irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Eles estão dizendo cada vez mais que as religiões, especialmente as religiões cristãs e a judaica, e entre elas o catolicismo, estão pondo pau na roda no progresso da humanidade, com os conceitos deles. Esses fechamentos de não aceitar a liberdade sexual, de não aceitar a liberdade de sexos, cada um escolher o sexo que quer seguir, de não aceitar a união entre pessoas que quiserem se unir. Para que ser apenas união de homem e de mulher no casamento? Não, cada um, dizem eles, né, tem a liberdade de se unir com quem quiser e viver com quem quiser, e chamam isso de casamento. Eles estão fazendo isso na nossa cara e dizem: a igreja católica é o grande empecilho, porque as pessoas precisam ter liberdade e nós temos que progredir. Então, se a igreja está sendo empecilho, nós temos que eliminá-la. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Nós estamos longe de chegarmos a este ponto. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Gente, nós enfrentaremos uma tempestade igualzinho àquela que os apóstolos enfrentaram. Nós veremos as forças do mal diante de nós, e não está longe. E não está longe. Manda para frente que eu não vou parar. Se precisa botar uma outra fita, manda botar uma outra fita. Posso parar agora? Não posso. Não posso. Eu sei que você está aguentando firme. Vamos lá. É por isso que o Senhor agora nos deixa passar por sofrimentos. Refaz tudo que nós vimos pelo Evangelho. Eles vieram de uma grande euforia, de uma grande alegria. Jesus multiplicou os pães, todo mundo comeu pão, comeu peixe. Aquele homem ia resolver todos os problemas. Já queriam proclamá-lo rei. Jesus viu, não era este o método.
Não era este o método. Não era desse jeito. Jesus precisava passar pela cruz. Porque Ele não estava aqui apenas para dar comida e resolver problemas. Ele estava para dar salvação, para dar vida eterna. Então Jesus vai para o alto do monte, manda os apóstolos despedir o povo e eles atravessam o mar, também eufóricos, entusiasmados, somente que aí a dor, o sofrimento os toca. É como se Jesus jogasse água na fervura. Precisaram ver o milagre, precisaram. Deixa eu dizer, nós renovação. Graças a Deus terminamos ontem o congresso. Quem daqui estava no congresso nessa semana? Levanta a mão. Isso, uma grande parte. Obrigado a vocês que vieram e muito obrigado aos outros que não estavam no congresso e que vieram. Mas todos puderam ver pela Canção Nova, né? Tanto rádio como televisão, tudo o que aconteceu lá. Quem viu, estando lá, ou quem viu ou ouviu pelo rádio e televisão o congresso dessa semana, todo mundo levanta a mão. Quem viu o congresso? Estando lá ou ouvindo pelo rádio, levanta a mão que eu quero ver. Isso, obrigado. Então vocês viram. Gente, a renovação foi uma grande graça, é uma grande graça de Deus, e foi. Criou grande entusiasmo, claro que criou grande entusiasmo. Mas eu preciso dizer a você, temos que continuar sendo pescadores de almas, dentro desse mar em tempestade. E Jesus está dizendo para nós: coragem, sou eu estou com vocês na tempestade, não temais. Mas o tempo da euforia já passou. O tempo dos entusiasmos já passou. E se nós quisermos apenas buscar as consolações do Consolador, nós ficaremos decepcionados. Porque eu tenho a certeza que o sofrimento, a dor, a cruz já bateu na sua porta. Com doenças, com problemas, desemprego, situação econômica. E nós que éramos os mais próximos do Senhor nessa escolha bondosa que Ele fez, o mal bateu mais rijamente na nossa porta, talvez levando o seu marido, talvez o mal fez com que seu marido fosse para o adultério, talvez seu filho entrou nas drogas, talvez a sua vida convulsionou como esse mar que de repente entrou em tempestade. Talvez o seu casamento e com ele a sua família entrou realmente em tempestade e você ainda está em tempestade. Talvez as suas finanças até mesmo se arruinaram ou está muito mal. Gente, o tempo da euforia já passou. A dor já passou nas nossas vidas. E talvez nós estivéssemos ainda procurando as consolações do Consolador. Ele diz: meus filhos, já passou. Já estamos na tempestade. Coragem, sou eu. Vocês também podem, como Pedro, andar sobre as águas. Venham a mim. Se vocês tiverem fé, se vocês não olharem para as ondas, se vocês olharem para mim, vocês andarão como Pedro andou. Mas tenham coragem, se vocês afundarem como Pedro, porque Pedro deixou de olhar para mim. Pedro olhou para a tempestade, olhou para a onda, olhou para o vento mais forte e afundou. Mas eu o peguei, eu o retirei de dentro do mar, eu o colhi de dentro do mal, que o mar significa. Eu estou com você, mas eu tenho que lhe dizer que o tempo da euforia já passou. O tempo do entusiasmo já passou. Nós já estamos no tempo da cruz, diz o Senhor. Já estamos no tempo da cruz. E você diz: então onde é que estão os milagres de Deus? Onde é que estão os prodígios de Deus? Onde é que estão as curas de Deus? Onde é que estão as maravilhas de Deus? Agora estão muito mais ainda. Primeiro, porque você não vai ser engolido por esse mar. Nem você, nem os seus, nem o barco que é a igreja. Embora apareça, e é só você olhar a onda de ataques à igreja nesses últimos tempos. O que se fez de pedofilia, gente, deixa eu dizer com franqueza, é só o começo, viu?
Aguenta o couro para aquilo que vem pela frente. Eles vão pegar de tudo para jogar. Eles vão fazer aquilo que a gente diz, eu não vou dizer tudo, né? Pega o negócio, põe no ventilador e solta no ventilador. Quem não faz aquilo? Eu fiz hoje cedo, acho que você fez também. A igreja também. A igreja tem. Todos nós temos esse subproduto, quem não tem? Agora, se alguém pega esses nossos subprodutos, põe no ventilador e joga. A igreja é feita de gente. Começaram pela questão de pedofilia. Mas não pense que acabou. Começou. E também nesses mares, aí que está o importante. Jesus está gritando para você já desde agora: coragem, sou eu, mesmo vendo a sua igreja difamada, mesmo que joguem aquele negócio no ventilador e esse negócio vem também na sua cara. E os seus amigos de escola, de faculdade, de emprego, jogam na sua cara: olha aí a sua igreja, olha aí os seus padres, olha aí os seus bispos, até cardeal. O Senhor está dizendo: sou eu, no meio dessa tempestade eu estou, meu filho. Eu não sou a tempestade, mas eu estou nessa tempestade. Coragem, sou eu, não temais. Você não pode temer, você não pode afinar, você não pode afrouxar, você não pode dar para fora, você não pode negar e você não pode trair. Foi para isso que o Senhor preparou você até agora. Gente, eu não sei quantos anos você tem de renovação. Eu comecei em 71. Faz as contas. Eu não sei quanto tempo você tem de renovação, mas foi para isso que Deus nos deu esses 35 anos de renovação, para preparar a gente. E todos nós fomos beneficiados, a igreja inteira foi beneficiada e vai ser beneficiada, seremos ainda beneficiados, mas tudo isso foi para preparar a gente para os tempos que vêm agora. Foi bom, ficamos alegres, ficamos, igualzinho os apóstolos ficaram entusiasmados com a multiplicação dos pães. Nós vimos os milagres de Deus, veremos ainda, mas só que agora não é mais a hora do entusiasmo, é a hora da cruz. Veremos as maravilhas de Deus na cruz, passando nós pela cruz. Veremos pescas maravilhosas, até mesmo como aconteceu na hora da cruz. Veja, na hora da cruz 2 foram atingidos, que o Evangelho mesmo já retrata. Primeiro, um dos ladrões, eram 2, um se perdeu, mas o outro teve a certeza que naquele dia estaria com Jesus no paraíso. Verdade ou não é? E outro, o centurião vendo que o soldado foi, e claro, o soldado que fez a mesma coisa, só que o Evangelho não diz. Até eu chamo de Longino que vem de longues, que é lança em latim, né? Longino é o homem da lança. Também ele foi tocado, mas o centurião falou: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Gente, na hora da cruz, na cruz que nós já estamos passando, e nas cruzes atrozes que nós vamos passar, a pesca será maravilhosa. Se a pesca foi maravilhosa no tempo da multiplicação dos pães e das bodas de Caná, nas curas, nas ressurreições da filha de Jairo e de Lázaro, se a pesca foi maravilhosa na dor, no sofrimento, na tribulação, na grande tribulação, será muito maior. Confia e aguenta firme, não afine. Mesmo que digam tudo contra a igreja, mesmo que digam tudo contra a sua fé, mesmo que desdigam, até mesmo gente traidora da igreja venha a desdizer tudo aquilo que foi dito até então, confiem. Não é à toa que nós tivemos nesse tempo, e teremos até quando Deus quiser, João Paulo II. A firmeza dele, gente, não é à toa que ele produziu todos esses documentos. Não houve papa na história que produzisse tantos documentos como João Paulo II. E veja, nesses últimos tempos, no estado em que ele está. Mas ainda Dom Alberto falava ontem, eu fiquei admiradíssimo. Eu pensava que era assim, mas não pensava que era tanto. Um bispo que foi agora esses dias, agora no mês de junho, ele foi a Roma, esteve cara a cara com o Papa numa visita,
E conversando, ele recordou algumas coisas. E o Papa disse: mas isso o senhor me disse 5 anos atrás, quando o senhor esteve aqui nessa visita que os bispos fazem. O senhor me falou a respeito disso, e disso, e disso, e disso, e dos seus fiéis, dos seus seminaristas. O Papa, desse jeito que todo mundo pensa que está gagá, né? Recordou-se tudo aquilo que o bispo falou 5 anos atrás. Dá uma olhadinha, né? Se você se recorda o que te falaram 5 anos atrás, quando visitaram você. Eu sei que estava com plena saúde, né? Bom e bonitão, boa, né? De saúde, linda. E a gente não lembra. Talvez nem lembra o que nos falaram no mês passado. Então, mesmo que haja quem seja traidor, não foi à toa que Deus nos deu João Paulo II com todos esses documentos. A verdade está lá, gente. Nas horas duras, nas horas de trevas para a igreja, nas horas de tempestade para a nau da igreja, porque não é à toa que Jesus veio andando sobre as águas, porque Ele diz: a nossa geração vai chegar a essa situação, estamos bem próximos. Aliás, o mar já está em tempestade, a igreja estará do jeito da barca que estava Pedro e os apóstolos. E assim como aconteceu com ele, nós poderemos ficar apavorados, porque somos gente, porque temos emoções. Mas primeiro, acredite em tudo aquilo que você já acreditou. E segundo, você tem já escrito nos documentos todos que João Paulo II nos deixou, desde o início do seu pontificado até agora, todas as respostas. Guarda isso, porque na hora da tempestade a gente vai se esquecer, mas se recorda que eu falei isso. Na hora da tempestade, quando pessoas traidoras dentro da própria igreja traírem a igreja e desdisserem tudo aquilo que nós cremos até hoje, não vai na deles, não, vai aquilo que João Paulo II deixou. Até interessante, na última jornada mundial da juventude, semana que vem estamos lá, né, Dunga? Se Deus quiser, semana que vem nós estamos lá. Na última jornada mundial da juventude, houve um momento em que alguns jovens conseguiram se escapar, e era uma subida bem alta de vários degraus para chegar lá em cima onde o Papa estava, porque eram 2 milhões de jovens. Imagina, tem que ficar bem alto para todos poderem ver, mas era uma coisa lindíssima. O palco que arrumaram, o nosso palco, coitadinho, não é nada dentro da beleza que prepararam aquele palco. Alguns jovens se escaparam, né, e foram até o Papa. 2 meninas, né? Uma e outra, e um rapaz. E esse rapaz ficou um tempo longo falando com o Papa. E o Papa disse que ele fosse ao microfone e falasse, e graças a Deus ele falou, dizendo que nós estamos com João Paulo II, nós estamos com o Senhor, Papa João Paulo II, porque o Senhor está com Jesus. Claro, ele falou isso tudo com muita emoção, mas isso ficou para o mundo inteiro viu aquele jovem que se escapou no meio da multidão, e todos que estavam ali na guarda do Papa tentaram impedi-lo, mas Deus mesmo permitiu que ele fosse. E como o Papa mandou, né, ele foi ao microfone, e o que ele estava dizendo ao Papa, ele resumiu dizendo para todo mundo: Santo Padre, nós estamos com o Senhor, porque o Senhor está com Jesus, tenha essa certeza. Nós estamos idolatrando João Paulo II, nós estamos com João Paulo II porque ele está com Jesus. Nós estamos tanto quanto com João Paulo II e queremos estar tanto quanto ele está com Jesus. Então, obrigado. Na hora que a coisa apertar e que a tempestade vier, lembre-se, e se for preciso, vai aos documentos. Se você tiver acesso à internet, vai à internet, puxa o que você precisar, não nos faltará coisa alguma.
Mas deixe agora os ensinamentos dele estejam gravados no nosso coração, porque na hora que a coisa apertar, gente, é com ele que nós estaremos, porque ele está com Jesus. Porque ele está com Jesus. Porque a coisa vai apertar, a coisa vai apertar. E eu preciso dizer para você, até agora o Senhor nos treinou, e os sofrimentos e as cruzes que você está enfrentando são o aquecimento próximo para tudo aquilo que nós vamos enfrentar. Mas o próprio Senhor diz que não nos será dado sofrimento algum maior, tentação nenhuma maior do que aquela que nós podemos suportar. Ele não nos dará sofrimento nenhum. Eu sei que nessa hora a tentação pega a gente começa a ficar com medo. Não, lembre-se, como nós começamos a palestra, que é o tema do nosso acampamento. Coragem, sou eu, não temais. No sofrimento seu agora, e no sofrimento que vocês terão quando tudo isso acontecer, porque os céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. No sofrimento de hoje e no sofrimento que virá, eu estarei com vocês. Coragem, sou eu, diz Jesus, não tenhais medo, porque nenhum sofrimento nos será dado, nenhuma dor, nenhuma cruz maior do que nós possamos suportar, e nenhuma tentação nos será dada superior a que possamos aguentar. Coragem, portanto, e se prepare, e acima de tudo, mais do que nunca, vá para o apostolado, vá para a evangelização, vá em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos pelo menos 100 milhões de brasileiros batizados e não evangelizados. Nós temos pelo menos 70 milhões de brasileiros que se denominaram não praticantes. Essa última pesquisa que nos deixou de olhos abertos para essa realidade, 70 milhões de brasileiros se disseram católicos, se disseram católicos não praticantes. Veja, nós temos aí pelo menos 70 milhões para trazermos para Jesus. Como eu dizia antes, que estão amarrados, presos, escravizados por Satanás, estão hipnotizados pela serpente. Nós precisamos ir a eles. Volto àquele começo, você não é o produtor do remédio, você não é o que está enviando o remédio, você é apenas o carteiro, você é apenas o entregador. Você precisa entregar esse evangelho, entregar esta mensagem, entregar esse remédio, entregar este Salvador que é Jesus. Você precisa levar Jesus. Não importa o seu cansaço, e não importa se você não teve sucesso até agora, o Senhor está dizendo a nós que é hora de nós entrarmos com tudo. E se eu estou falando a todos, é claro, eu tenho que falar em primeiro lugar para os meus filhos. Nós temos que entrar com tudo. Você está escutando? Mas eu estou falando para os meus filhos. E se você é da nossa família, você se alegra com isto. Se o Senhor nos deu a graça de levarmos isso pelos meios de comunicação, gente, é muito mais do que um carteiro. Nós não somos os produtores do remédio, nem os inventores do remédio capaz de salvar. Nós não somos os que enviam o remédio, mas nós somos os portadores. E Deus nos deu meios maravilhosos para levarmos de casa em casa, entrega a domicílio, entrega pessoa a pessoa, essa maravilha que é o remédio da salvação. Portanto, mais do que nunca, nós temos que entrar com tudo. O Senhor já nos deu esses meios, o Senhor nos dará mais, nós temos que entrar com tudo. Coragem, sou eu, não temais. Coragem, sou eu, não temais. O Senhor não quer que nós pesquemos apenas nesses mares próximos aqui, não. O Senhor já nos mandou ir ao alto mar. O Senhor já nos disse que Ele nos quer levar aos confins da terra. Por quê?
para a glória de irmos aos confins da terra, não, porque lá existem filhos e filhas que precisam ser pescados deste mar da vida. Eles estão no mar da vida, precisam ser pescados. Eles são esses cachos de uva, se nós não colhermos agora, se perderão. Portanto, isso é para os meus filhos, mas aceite, especialmente você que é da nossa família, por mais amedrontador que seja esse confronto, e por mais que seja responsabilizante os meios que o Senhor nos deu e vai nos dar, não é hora de voltar atrás. É preciso ir em frente, 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 porque nós estamos na evangelização derradeira, nós estamos fechando, nós estamos no acabamento daquilo que começou com Pedro, Tiago, João, Paulo, Estevão, Matias, Barnabé. Estamos dando o acabamento, e os cachos de uva que nós não colhermos se perderão. Não tenha medo do que vai acontecer, pelo contrário, tempestades virão, mas o Senhor está nos preparando agora. E bem-aventurados aqueles que agora se deixam preparar. Bem-aventurados aqueles que, já experimentando a cruz, o sofrimento, a dor, se desvestem sem medo, se desvestem de todo entusiasmo, de toda euforia. Foi bom, aqueceu, foi gostoso, deixa para lá. Agora aguenta a cruz, seja qual ela for, vai até a cruz, vai rumo ao Calvário, sem medo, porque o Senhor que preparou você, nas belezas que nós vimos até agora, gente, as belezas não deixarão de estar. Mais do que nunca precisamos usar o derramamento do Espírito Santo. Mais do que nunca precisaremos levar o batismo do Espírito Santo para salvar esses nossos irmãos. É só pelo poder do Espírito, não tem outro jeito. É só pelos dons do Espírito, pelo dom de cura, pelo dom de libertação, pelo dom de profecia, pela oração em línguas, pela palavra de ciência, pela palavra de sabedoria, pelo discernimento, só pelos dons do Espírito, só pela ousadia daqueles que são cheios do Espírito. É o momento de nós pedirmos. Vai ficando em pé, como pediram os primeiros cristãos. Isso está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ainda, se você tem a sua Bíblia, pega comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Onde eles dizem, versículo 29, Atos 4, 29. Veja, eles foram proibidos de pregarem em nome de Jesus. Depois de curarem aquele aleijado, depois de pregarem, foram presos, foram ameaçados, e agora tinham sido proibidos de pregar em nome de Jesus, e foram proibidos de realizar curas, milagres. Eles voltam para a comunidade está reunida, está orando. Quando eles chegam e relatam tudo, inclusive as ameaças, o que eles fizeram? Versículo 29. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede aos teus servos que anunciem corajosamente. Essa palavra corajosamente quer dizer com ousadia, com intrepidez, com audácia, que anunciem com audácia, com intrepidez, com ousadia a tua palavra. Estende a tua mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu Filho Jesus.
Eu vou dizer, você vai repetir. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem. Olha as ameaças que fazem. E concede que os teus servos anunciem com ousadia, com intrepidez, com coragem a tua palavra. Estende a tua mão, Senhor, para que se realizem curas, sinais, prodígios, no nome do vosso Filho Jesus Cristo. E diz os Atos dos Apóstolos, quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É desse batismo que nós precisamos agora, no começo deste acampamento. Receba esse derramamento. Vai orando na linguagem dos anjos e solta a sua voz com toda a sua força. Sim, receba esse derramamento do Espírito Santo. Receba essa porção dobrada do Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu grupo, sobre a sua comunidade. Sim, para que preguemos, para que você, para que seu grupo, para que sua comunidade pregue com coragem, com ousadia, com intrepidez a palavra de Deus, sem temer, sem voltar atrás, sem afrouxar, sem se deixar abater, sem se deixar prender. Pelo contrário, com ousadia, com intrepidez, preguem a palavra de Deus e pesquem homens, e colham esses cachos de uva que não podem se perder. Sim, recebei esse derramamento do Espírito Santo, porção dobrada do Espírito Santo, diante das ameaças que nos fazem, que nos haverão de fazer, para pregar corajosamente, ousadamente, com intrepidez, com parresia a palavra de Deus. Estendei a vossa mão, Senhor, embora proíbam, embora venham nos impedir, embora estejam, Senhor, nos impedindo, já agora, sim, estende a tua mão para que se realizem curas, milagres, sinais, prodígios, no nome do teu servo, do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, que aconteçam mais curas, que aconteçam mais milagres, que aconteçam mais conversões, que aconteçam, Senhor, mais resgates, que aconteçam, Senhor, mais pessoas deixando o vício, deixando as drogas, deixando a bebida, deixando o adultério, deixando uma vida prostituída, deixando, Senhor, todos os erros da vida, deixando a corrupção, deixando o homossexualismo, deixando, Senhor, os desvios desta vida, deixando os descaminhos desta vida, deixando, Senhor, tudo aquilo que nos amarra e nos prende, deixando, Senhor, esta opressão do mal, Senhor, deixando, Senhor, essa prisão, esse hipnotismo das serpentes, Senhor, que deixando tudo isso, eles venham para Ti, eles se voltem para Ti, que se convertam, Senhor, que Te conheçam, Senhor, que esses 70 milhões de católicos que se confessaram não praticantes, que eles venham, Senhor, eles precisam vir, eles não podem continuar se declarando não praticantes, não resolve nada, Senhor. E também os outros 30 milhões, Senhor, que não se confessaram não praticantes, mas que não foram evangelizados, Senhor, e todos nós, sobre todos nós, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, e que todos sejamos colhidos, mas especialmente aqueles que estão longe, aqueles que se afastaram, aqueles que não são praticantes, que eles voltem, Senhor, que eles venham. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, é salvação de almas, Senhor, é um projeto, dai-me almas, é o Senhor gritando, dai-me almas, e nós estamos aí, Senhor, para fazer isso. Nós estamos levando, Senhor, a própria salvação e o próprio Salvador. Dá-nos o Teu Espírito, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito, Senhor, dá-nos, Senhor, os dons do Espírito, Senhor, e que nós usemos os dons do Espírito e que aconteçam as Tuas maravilhas, Senhor, não para serem maravilhas, mas para salvar almas. Senhor, dá-nos coragem, Senhor, dá-nos força, dá-nos, Senhor, intrepidez no sofrimento, na dor, na cruz. Sim, Senhor, que sejamos também corajosos na dor, já agora, Senhor, e quando vierem as tribulações, quando chegarem as grandes tribulações, e quando chegar a grande tribulação, que tenhamos têmpera, Senhor,
sim, que tenhamos têmpera, nosso Senhor e nosso Deus, que não fraquejemos, que não voltamos atrás, e que principalmente, Senhor, que nenhum de nós venha a trair, Senhor, a igreja, trair-te, Senhor, não, Senhor, nunca, Senhor, dá-nos a graça, liberta-nos, Senhor, nós não podemos trair, nós não podemos negar, nós não podemos afrouxar, nós não podemos temer, nós não podemos nos afastar, Senhor, dá-nos o teu Espírito, dá-nos parresia do teu Espírito, Senhor, dá-nos, Senhor, coragem, coragem agora no sofrimento e coragem dos sofrimentos que virão, coragem agora na tribulação e coragem, Senhor, nas grandes tribulações e na grande tribulação, Senhor, precisamos, obrigado porque nos adestra, Senhor, obrigado, Senhor, porque nos dá a força das forças, que é a adoração, Senhor, e nós queremos estar em tudo isso, adorando e confessando que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós estamos contigo e por isso estamos com a igreja, por isso estamos com o Papa João Paulo II, estamos com a herança dele, com o legado dele, estamos, Senhor, contigo. Dê o que der, aconteça o que acontecer, sim, nosso Senhor e nosso Deus, dá-nos a força, Senhor, a quem iremos, só Tu tens palavras de vida eterna, e nós sabemos e cremos que Tu és o Santo de Deus. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, nosso Senhor e nosso Deus, transborda-nos, Senhor. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho seu. Te capacitou, tua força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida, tua vida. Crê, o tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês? Tu não vês. O tentador só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraço que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois, força, ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Lá em cima, celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, meu irmão. Vitória, canta com unção sua vida.
Diga para quem está do seu lado: coragem. Essa é a palavra do dia, coragem. A renovação carismática no Brasil, com seus 35 anos, tem que ter coragem para nunca deixar de anunciar e denunciar, de ter uma língua profética. Diga para o seu irmão: coragem, meu irmão. Diga para quem está em casa, olhando para essa câmera aqui, aponta para ele assim, diz: coragem, meu irmão. Aponta para ele aqui: coragem, meu irmão. Coragem. O tempo é curto. O tempo é curto, meu irmão. Crê. O tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês o tentador, só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Você tem o que cantar, celebra. Vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção sua vida. Quem te elegeu, diz. Quem te elegeu foi? Quem te chamou foi? Quem te trouxe aqui foi? Quem está mandando o Padre Jonas falar essa palavra é? Quem nos elegeu foi Jesus. Não foi nenhum grande empresário, nenhum grande artista, nenhum grande líder mundial. Quem elegeu, quem está suscitando dia após dia esse novo ardor